Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre ondulatório, fazer uma introdução aos conceitos de ondas. Bem, então o que seria ondas em si? A onda é a forma como a natureza tem de propagar energia e quantidade de movimento, mas principalmente energia, certo? Então, qualquer perturbação, qualquer coisa que promova uma perturbação no meio. Essa perturbação pode ser tanto no meio material, como no caso no vácuo, certo? Isso também seria um meio, ok? Então aqui na parte de ensino médio nós vamos dar um enfoque especial sobre as chamadas ondas mecânicas e as ondas do tipo eletromagnética. Bem, o que seriam as ondas mecânicas? As ondas mecânicas são aquelas que necessitam basicamente de um meio material para a sua propagação. Como nós temos um exemplo aqui no slide. Nós temos aqui as ondas do terremoto, nós temos as chamadas ondas do mar, nós temos as ondas, por exemplo, em cordas. Então, instrumentos de corda, aí, basicamente, você utiliza a propagação de ondas do tipo mecânica, certo? Então, são aquelas que necessitam desse meio material para isso. Bem, nós temos chamadas ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas são constituídas basicamente por oscilações num campo elétrico e num campo magnético, Lembre-se que na questão das ondas, você precisa ter perturbação do meio, O que é perturbar? Fazer ele oscilar. Então, você vai ter uma perturbação elétrica, certo? De um campo elétrico e, no caso, uma perturbação magnética, ou seja, movimentação de um campo magnético. O campo elétrico seria, por exemplo, a famosa eletricidade estática, enquanto que o campo magnético poderia ser um ímã, certo? E esses dois campos oscilantes, que eu estou representando aqui, por essas setinhas, pode perceber, por exemplo, o vermelho poderia ser o campo elétrico, ele oscila para cima e para baixo, enquanto que o azulzinho aqui está oscilando para a direita para a esquerda. Existe ali não existe defasagem entre eles, quer dizer que quando um cresce, outro cresce, quando um diminui, outro diminui, certo? E essa propagação vai ao longo do espaço, ok? Então isso aí tem a ver bastante com a questão da excitação elétrica, a excitação dos elétrons, ok? Então a grande vantagem dessas ondas eletromagnéticas é que elas não precisam de um meio material para isso, ok? Bem, e aí você tem o chamado espectro eletromagnético, que é formado basicamente por ondas de rádio, micro-ondas, você tem ali o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, o raio-x e o raio gama, certo? Que seria as chamadas espectro magnético. Ou seja, isso significa que a luz tem a mesma natureza numa onda de rádio, como também o raio-x tem a mesma natureza do micro-ondas, certo? Só que o que diferencia um do outro é a questão da frequência do comprimento de onda. Ou seja, veja que as ondas de rádio têm uma questão de milhares de metros de tamanho. O micro-ondas tem, por exemplo, uma relação de milímetros, comprimento de onda. Você tem o infravermelho ali que você já está na centena de milímetros. Você já tem ali, por exemplo, a luz visível está na casa de milhares. Você teria, por exemplo, o ultravioleta estaria na casa dos dezenas de milhares. E aqui você teria, por exemplo, o raio-x e o raio gama, que já estaria na casa dos bilionésimo e até trilionésimo de metros envolvidos. Ou seja, o que muda de um ou outro é apenas o comprimento de onda. Ok? E existem várias aplicações. O Sol transmite sua energia através de ondas eletromagnéticas, como também nós utilizamos isso em celulares, micro-ondas de modo geral aí. Ou seja, toda a nossa vida moderna, basicamente, e a origem da nossa vida, basicamente, é formada através do conceito de onda. Ok? Então aqui estão as nossas referências. E nesse vídeo nós falamos sobre introdução à ondulatória. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.